Boa tarde, pessoal. Estamos novamente aqui no canal. Hoje eu venho apresentar para vocês a pizza divina, que na verdade é aquela massa que eu já ensinei, que serve para vários tipos de pães. E hoje, usando ela mesma, a gente pode fazer essa deliciosa pizza, só que com algumas alterações. Mas não se preocupe que a massa é a mesma, é só a quantidade de um ou outro ingrediente que precisa ser alterado. Então vamos aos ingredientes da nossa pizza divina. Vamos precisar de 1 kg de farinha, 20 gramas de fermento seco ou 60 gramas de fermento fresco, um ovo, 4 colheres de sopa de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha rasa de sopa de sal, 200 ml de leite e 200 ml de água. Então vamos ao preparo. Da mesma forma como na massa do pão, a gente primeiro vai acrescentar o açúcar. E vamos misturar bem, porque o açúcar é importante na massa, porque é ele que alimenta o fermento. Vamos acrescentar logo em seguida também o fermento. E vamos misturar bem. O jeito de fazer praticamente é o mesmo da massa do pão. A única diferença que vocês podem ter percebido de forma assim mais clara é que eu não estou usando só leite. Eu coloquei metade da quantidade do líquido em água. Por quê? Para deixar, como é pizza, a massa mais crocante. Se colocar leite, a massa ela fica muito macia. E a pizza, na verdade, ela apresenta um certo grau de crocância, né? Bom, misturado o fermento, o açúcar e a farinha, eu vou acrescentar o sal. Misturo novamente, bem misturadinho. Agora eu vou acrescentar o ovo. E misturo novamente. E aí, logo em seguida, a gente vai acrescentar, da mesma forma como eu expliquei na massa do pão, a margarina já foi derretida e misturei o leite e a água e amornei, para que logo em seguida a gente jogue esse líquido na massa. Mas da mesma forma como eu expliquei na massa do pão, esse líquido a gente vai colocando aos poucos e vamos amassando, para ver se vai precisar mais. Geralmente vai precisar mais um pouquinho de líquido. Aí, no decorrer da massa, eu explico. Porque a farinha, ela pode ser mais seca, mais úmida. O ovo pode ser maior ou menor. Então, ela de líquido sempre vai variar. Então, eu vou acrescentando agora, devagar, o líquido. E vou misturando. E assim vou. Então a gente continua acrescentando os líquidos. Já acrescentei algumas vezes. Estou colocando mais. Vocês estão vendo que o leite e a água é bem certo que a gente vai precisar mais. Mas não vamos colocar mais no começo, além da medida inicial. Vamos misturando bem a massa. E vamos continuar misturando. Bom, estou continuando acrescentando a nossa mistura de leite, água e margarina. Mas pelo jeito a gente vai precisar muito mais, que está bem ressecada a massa. Vamos então colocar o restante do leite aqui. Vou misturar bem até que a massa eu consiga mexer na mão. Já coloquei todo o leite e a água inicial. Eu acho que agora já é possível a gente mexer na mão. Eu já reservei aqui mais uns 200 ml de água para a gente ir acrescentando conforme a massa for pedindo agora. Vamos verificar, vamos ver se eu consigo já mexer na mão. Agora tem que pôr a mão na massa para a gente tentar formar uma bola. Bom, agora eu vou tirar da vasilha e jogar a massa na pia para que a gente possa trabalhar ela da melhor maneira. Vocês podem ver que já está quase a massa formando uma bola. Vou abrir e vou começar o processo de sovar a massa e acrescentando a água aos poucos. Vou formar uma bola. Misturando bem.
Pronto, a massa já virou uma bola praticamente uniforme, mas a gente percebe que ela está muito ressecada ainda. Então agora a gente vai começar o processo de acrescentando a água aos poucos. Do mesmo jeito que eu fiz o pão. A gente vai acrescentando, vamos amassar bem, até que ela atinja o famoso ponto de véu, assim como já expliquei no vídeo inicial da massa divina. E vamos sovando. Bom, a gente continua amassando. Já acrescentei um pouquinho de água, como vocês viram. Vamos ver o ponto, como é que ela tá. Se ela tá quebradiça, se ela tá... Olha, tá começando o véu a se formar, mas tá muito quebradiça ainda. Então, vamos acrescentar mais um pouquinho de água. Um pouquinho só. E vamos amassar novamente. Continua amassando. Você vê que tem que... A massa ela precisa ser bem amassada. Você rasga ela, empurra, traz de volta, vira e vai amassando. É importante para que o véu se desenvolva e a massa fique bem maleável e macia. Vamos verificar como que está o ponto dela. Ainda está um pouquinho quebradiça. Então precisamos acrescentar mais um pouquinho da água e vamos continuar nesse processo de amassar. Bom, continua amassando, mas pelo visto a massa já deve ter chegado no ponto de véu. Vamos abrir. Depois de mais ou menos 20 minutos amassando ela e acrescentando a água aos poucos, ela já está bem maleável, olha, bem maleável, chegando no seu ponto ideal. Olha, ao véu, para que possa a massa desenvolver e crescer e ficar muito saborosa. Eu gastei mais ou menos mais uns 50 ml de água, sempre devagarzinho, aos poucos, amassando. Agora a gente vai pegar essa massa, levar ela para descansar, mais ou menos entre 40 minutos e 1 hora. E logo em seguida a gente volta para abrir a massa e rechear nossa pizza. Já voltamos. Bom, gente, olha, agora passada 1 hora, olha o tamanho da massa, como ela cresceu. Deve estar bem fofinha, uma delícia. Vamos agora ao processo de abrir a massa, que não tem segredo, né? Vamos retirar dessa vasilha. Olha o tamanho, olha que fofura. Vamos aqui, dar mais uma incorporadinha. A massa tá uma delícia, tá fofinha, bem maleável. Ela se desenvolveu bem. Eu vou abrir, vou fazer nessa primeira forma aqui e vou abrir. Bom, daqui a pouco aberta eu mostro, porque abrir a massa não tem segredo, acho que todo mundo sabe abrir. Daqui a pouco eu mostro elas abertas. Já voltamos já. Bom, gente, eu já peguei a massa, abri todas, porque ficar abrindo massa ninguém merece, né? Para não ficar se vendo, perdendo tempo, abrir uma massa de pizza, acho que todo mundo sabe. Vocês podem ver que deu muitas. Eu não tenho formas para pizza, só tenho uma essa grande aqui, olha. Se fosse tivesse formas só para essa grande, daria com certeza 3 grandes e uma dessas pequenas. Mas aqui você vê, nesse formato aqui que eu usei, forma de bolo para servir como suporte, deram 5 pizzas. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu vou pré-assar ela e colocar o recheio. Aí logo em seguida a gente mostra elas assadinhas e bonitinhas, avisando que, lógico, eu não vou fazer todas. Depois de pré-assado, a gente pode congelar ela e a gente for colocar o recheio só no dia que for assar. Não tem problema nenhum, só descongelar e coloca o recheio no dia que for assar. Fica uma delícia, mesma forma. Daqui a pouco, quando assar, pré-assar umas, eu mostro. Já volto já. Acabei de tirar essas duas que já foram pré-assadas. Olha como ela cresceu. Abri fininho, olha o tamanho que ficou dessa pizza, olha. Dá muita. Se for fazer só com essa forma grande e abrindo mais fino, acho que dá umas 5 pizzas dessa grandona. É muita pizza. Daqui a pouco eu vou rechear essas duas para a gente assar e comer hoje. As outras, como eu falei, a gente vai pré-assar e congelar, e no dia que for fazer, a gente coloca o recheio. Aliás, já estão pré-assando no forno.
Então, esses são os recheios que eu vou usar hoje para colocar na pizza, mas cada um faz a pizza conforme o seu gosto, né? E essa pizza fica uma delícia, muito saborosa. Quem fizer, dificilmente vai querer comprar pizza em pizzaria. Depois que eu rechear e assar, eu mostro para vocês elas assadinhas. Já volto já. Bom, nós assamos duas pizzas, vocês estão vendo o resultado. Ficou muito bonito. As pizzas ficaram bem assadinhas. Lembrando que se for fazer nessa forma grande e fazer mais fininha, porque vocês veem que ela cresce muito, fica bem fofinha. Se você quiser que ela fique mais crocante, você deixa mais fininha e rende pelo menos quatro pizzas dessa forma grande. Então é uma massa que rende bastante. Olha, fizemos essa aqui, ainda tem mais três que foi congelado, que o dia que a gente for comer, a gente tira do freezer e recheia a gosto e assa. Essas duas fizemos para comer agora. Então é uma receita bastante simples, versátil. Essa foi mais uma receita, opção que essa massa divina é capaz de fazer. Ou seja, a gente consegue fazer mais de 20 pães diferentes. Hoje foi feita a pizza, como foi feito o pão de forma esses dias. Logo estarei postando outros pães que podem ser feitos com essa massa. É uma delícia e eu acho que quem fizer nunca vai se arrepender. Além da economia em si, se a gente fosse comprar toda a pizza que a gente está fazendo agora, imagine quanto sairia. E feito em casa a gente ganha na economia e na qualidade. Então, muito obrigado por assistir e aguarde os próximos vídeos com mais receitas feitas com essa massa divina. Muito obrigado, um abraço, Deus abençoe a todos.